Caramba, meu irmão, que Deus é. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva. E com ele ia uma grande multidão da cidade. Ao vê-la, o Senhor sentiu grande compaixão por ela e lhe disse: não chores. Chegando-se, colocou a mão no caixão e parando os que levavam, disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. O rapaz assentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou a sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a região ao redor. Pastor David, os sonhos mais ocultos Deus irá concretizar. Feche os seus olhos só um pouquinho. Pai, tu és aquele que traz aos nossos corações a revelação magnífica da tua palavra. Fala conosco, por favor, se manifesta, se revela. Tu és o Deus que nos vê mesmo no culto, no profundo. Tu és o Deus que sonda os nossos corações. Eu quero pedir que nessa hora o Senhor se manifeste, trazendo aos nossos corações entendimento, trazendo aos nossos corações a manifestação da tua glória. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém? Você não precisa abrir não, porque eu vou ler um outro. Eu queria que você parasse em Lucas aí. Eu vou ler uma outra coisa para você aqui, que está lá em João 11, que fala assim: quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido enterrado. Betânia estava a cerca de 15 estágios de Jerusalém, e muitos judeus vindo visitar Marta e Maria para consolá-las acerca de seu irmão. Ouvindo Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Ainda agora, porém, sei que tudo o que pedires a Deus, ele te concederá. Disse Jesus: teu irmão ressuscitará. Respondeu Marta: eu sei que ressuscitará na ressurreição no último dia. Disse Jesus: parou? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê nisso? Amém. Então segura. Disse ela: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Depois que ela disse isso, voltou e chamou Maria, sua irmã, em particular, dizendo: Mestre, está aqui e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus. Ora, Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam perceberam quão rapidamente ela se levantara e saíra, seguiram, supondo que ia ao túmulo para chorar ali. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, comoveu-se profundamente em espírito e perturbou-se. Perguntou ele: onde o puseste? Responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede como o amava. Alguns disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também que este não morresse? Jesus, comovendo-se profundamente outra vez, dirigiu-se ao sepulcro. Era uma gruta com uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois é o 4º dia. Então Jesus disse: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que tu me enviaste. Tendo dito isto, Jesus clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, tendo as mãos e os pés enfaixados e o rosto envolto num lenço. E disse Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Queridos, olha só, já que Deus mudou tudo, então nós vamos aqui no profundo. Se nós analisarmos direitinho, são 2 histórias
aonde está havendo um funeral. Só se vela aquilo que está morto. Interessante que nessa época aqui, era habitual pagar as pessoas para que elas chorassem no caixão. Sabia disso, Pedro? Carpideira. As carpideiras eram pagas para chorar no caixão. E eu acredito nisso, sabe por quê? Porque eu já fiz velório de pessoas que só tinha eu e a dona do defunto. Ela não chorava, quem tinha que chorar? Eu, de raiva. Porque o cara era gordo, pesado. Eu subi o Memorial de Macaé empurrando aquele carrinho num sol. Eu tinha operado o joelho recentemente, eu dava assim, ó, empurrando, e eu falava, gordo miserável. Por quê? Porque se fosse o irmão em Cristo era outra coisa. O caixão ia estar mais leve, porque ele ia estar salvo. Mas pensa num gordo que gostava de uma fubuia, traía a mulher, a pobre coitada era crente. Ela estava com raiva. Eu mais ainda, ela não chorava, mas eu chorava de raiva. Empurrando o carrinho. Só que eu empurrei, chorei, mas sem receber nada. Naquela época tinha as carpideiras que recebia para chorar. E o negócio era tão bom que juntava uma multidão. Sabe por quê, queridos? Multidão que se preza não vai perder a oportunidade de levar os seus sonhos para o buraco. Mesmo que não seja para ganhar nada. Só para ver os seus sonhos serem enterrados. E a Bíblia diz que havia uma mulher que ela era viúva. Se ela era viúva, a probabilidade de casar-se de novo era nenhuma. Por quê? Porque naquela época não era como foi com essa senhora que eu estou falando com vocês. Porque essa senhora já casou de novo. Eu sei que um mês depois, isso foi em 2010 ou 2011. E passou um tempo, eu encontrei com a irmã toda poderosa na rua. Falei, irmã, a irmã tá bem. Ah, pastor, sabe como é que é, né? Viúva é quem morre. Eu falei, verdade. Verdade. Lembro que eu cheguei em casa, né? Falei, se tá ganhando. Eu falei, olha só, mãe, você cuidado, hein? Se eu for antes de você, eu pegar você de gracinha aí, eu puxo o pé de coisa. Não acredito nessas coisas, não, mas tem que botar o terror, né? Meu irmão, a irmã estava toda. Mas nessa época aqui, ó, o marido morreu, já era. Se a gata pensasse em ter outro, ela era digna de ser apedrejada até a morte. Então, queridos, pensemos aqui. Se o marido morreu, ela deve ter sofrido a primeira vez, ou não, mas eu acredito que sim. Ela sofreu a primeira vez, porque ela perdeu o provedor. Ela perdeu a autoridade do lar. Lembra quando nós falávamos aqui há um tempo atrás, que o principado jezabélico tem por principal alvo, não é a mulher, mas sim tirar a autoridade? E naquela época, como até hoje, a autoridade vinha através do marido, do pai, do chefe. Aquela família perdeu a referência de autoridade. O marido morreu. Porém, ele, mesmo estando morto, havia deixado uma semente, um filho, homem, filho. Não fala filho, fala filho. E a Bíblia nos dá informações precisas que ele era o único. Quem é filho único aqui? Não, as mulheres não, só os meninos. Tinha que ser. Diogo e Marcinho, fica de pé vocês dois, por favor. Olha só, olha a dupla, Max, os seus guardiões. Por isso, não, as mulheres não contam, não tem mais homem aí que é filho único? Não, você tem cara de bravo, não. Esses dois aqui, né? Senta, vai, senta. Meu Deus do céu. Teve um que falou assim, rapaz, a galera falou assim, não, pra baixar um joguinho de telefone, não sei o quê. Aí eu falei assim, minha mãe não deixa. É um dos dois. Minha mãe não deixa. Deixa ele abaixar o jogo, Márcia. Ei, era o único filho. E se era o único filho, o marido havia morrido, eu entendo que a probabilidade de sequenciar a história da família havia acabado. Porque nós falávamos também alguns domingos atrás que a mulher, quando ela não poderia gerar filhos, ela não podia dar filhos ao marido, ela era desonrada.
ela era envergonhada, ela era humilhada. Por quê? Porque naquela época, a tradição, o costume judaico, até hoje, a mulher que não pode ter filhos é considerada uma mulher amaldiçoada. Mas isso foi antes de Jesus vir e fazer tudo que ele fez. Ele é lindo, ele é cheiroso, ele cura. E aqui nós temos testemunhos de mulheres, a Juju mesmo não veio, que não podia ter neném, e ela tem um bitel desse tamanho aqui, ó, que como 10 coxinhas uma vez só, naquela festinha só, e tem 5 anos menino. Desse tamanho, menino, 5 anos. Tem 3? Piorou aqui, ó, desse tamanho. Com 5 tá do meu tamanho. Pensa num... Parece filhote de javali, desse tamanho. Samuel. Eu sou profeta, querido. Falei pra ela, Juliana, você tá grávida. Ela riu, eu acho que foi no chá de bebê de alguém daqui. Ele falou, seu, o chá de panela, sei lá, alguma coisa dessa mulher aí, ó. Chá de bebê. Falei, você tá grávida? Ela, ih, pastor, posso ter filho ou garoto? Você tá grávida. Ih, pastor, eu falei, larga de ser incrédula. Ela, não, eu tô. Beleza, passou. Aí ela veio toda, se querendo me contar, pastor, tem uma novidade, riram com a cara aqui, igual aquele bocão da Royal. Falei, fala mesmo. Eu tô grávida, pastor. Eu fiquei só. Pensando, meu Deus, tadinho, tão boa. Já falei há muito tempo. Pastor, você não tá feliz? Eu falei, não, topeiro, eu já sabia. Eu tô feliz antes de você. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, que você vai gerar filhos biológicos e filhos da fé, em nome de Jesus. Pode preparar o enxoval, pode preparar. Compra sapatinho, compra blusinha, compra neutro, você não sabe o que vai vir. Porque a nossa filha Júlia, nós só descobrimos que era menina no dia que ela nasceu, que bênção. Porém, naquela época, a mulher estéril era amaldiçoada. A lei dava direito ao marido de separar-se. Porém, estéril e sem marido, piorou. E essa mulher aqui havia perdido a autoridade, perdeu a cabeça, perdeu o provedor, perdeu o cúmplice, perdeu o gato. Não poderia arrumar outro. E agora? A única probabilidade da sua vida ser externada, que era o filho, morreu. As pessoas devem ter pensado assim, ó, tá debaixo de maldição. Perdeu o marido, agora perde o único filho. Não era assim o quarto filho de uma leva de 5. Não era o terceiro filho de um grupo de 3, 4 filhos. Não, era o único, só tinha aquele. Aquele ali que ele ia perpetuar o nome do pai, da mãe, da família. Eu até imagino que as pessoas diziam assim, tá vendo? Deus não tá nesse negócio, ele morreu, por quê? Porque tem gente que encara a presença da morte como ausência de Deus, deixa de ser egoísta. O propósito de Deus para a vida do homem, nós não sabemos. Aqui, quando Deus aparece, ele aparece para mudar a história. E essa noite ele falou para mim que ele vai mudar a sua história. Só que diz a Bíblia que depois do quê? Depois de Jesus ter sido humilhado, queridos. Depois daquele que eu e você representamos hoje, que eu e você somos a semelhança dele. Lá ó, em Nazaré, não onde ele nasceu, onde ele foi criado, onde ele começou o seu ministério, ele foi esculachado. No dia anterior, ao ler a Torá, ao falar que estava se cumprindo, o povo começou a empurrá-lo, querendo que ele morresse. O que ele fez? Ele saiu de Nazaré e foi até Naim. Nós tivemos lá, né, Danilo? Eu profetizo que você também vai, Naim. Você vai lá, você vai ver. É um pouco distante. Mas a Bíblia diz que Jesus foi, e os discípulos e uma multidão foi com ele. Está na história. Os seguidores de Jesus. Só que quando Jesus chega lá, ele se depara com uma outra cena. Uma viúva que agora ficou órfã também do seu filho e uma multidão com ela. Pensa, multidão de um lado com Jesus, multidão do outro lado com a mãe. Ele para e fica observando. Interessante que o cortejo vem caminhando. Mas naquela época, havia-se o costume de velar o corpo em casa por 3 dias. Por quê? Porque eles acreditavam que em 3 dias alguma coisa poderia acontecer.
a história de Lázaro? 3 dias morto. Jesus apareceu qual dia? No 4. Porque se Jesus aparece no 3º, as pessoas não iam glorificar o Senhor. Eu falo assim, não, isso aí é sabia, isso aí é comum acontecer. Lázaro estava morto há 3 dias, Jesus apareceu no 4. Porque Jesus falou assim, eu vou dividir minha glória com outro, não é ruim. Lázaro é meu amigo, mas ele vai esperar. Eu não divido a minha glória com ninguém. Sabe o que é isso, querido? Deus não vai dividir a glória dele com ninguém. Por mais que você espere um pouquinho, vai chegar o momento do seu milagre, o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. A Bíblia diz que aquela mulher estava cercada de uma multidão, porque a casa dela devia estar repleta de gente. O esquife, o caixão estava ali. E eu fico imaginando um misto de sentimentos e emoções. Aquela mulher olhava para o filho morto e ela começava a chorar. Por quê? Porque não era o filho, era a sua esperança, era a sua vida, eram os seus projetos, era a sequência de vida que estava naquele caixão. Eu tenho certeza que eu e você, quando nos deparamos com situações difíceis, impossíveis, nós ficamos desesperados a ponto de chorar. Mas eu fico imaginando aquela mulher olhava para o caixão e ela chorava desesperadamente, as carpideiras também, uma gritaria só. Mas de repente eu imagino ela pensando assim, não, mas existe um Deus que muda a história. Imagina aquela mulher cantando, ressuscita, ó terra que estava morta. Por quê? Porque ainda estava no primeiro dia. Mas aí quando ela olhava para a situação, o único filho morto, ela chorava de novo. Por quê? Porque olha, os olhos, quando se encontram com uma situação difícil, trazem desespero ao coração. E ela chorava, meu filho morreu, a minha esperança morreu, meu ministério, minha família, minha história. E a multidão chorava com ela. Mas ela lembrava, mas alguma coisa ainda pode acontecer. 48 horas, ressuscita, ó terra que estava morta. Ó, vai acontecer alguma coisa. Sabe por quê? Era tradição. Em 72 horas o caso poderia mudar, a história poderia mudar. Mas aí deu em 72 horas. Nada aconteceu, Raiz. Eu fico imaginando, gente, multidão e multidão. E lá no meio alguém levanta e fala assim, ei mulher, ó, serviço funerário chegou aí, nós vamos levar seu filho. Acabou o prazo, 72 horas. Eu vou te dizer a revelação agora. Pode preparar a mão para receber. Pode preparar. O negócio é pesado. Cuidado para não cair da cadeira. Eu fico imaginando, segura aí. Eu fico imaginando alguém lá no meio da multidão, porque multidão tem sempre um. Ó! Acabou o prazo, hein? Nós vamos enterrar o seu filho agora. Tipo assim, nós vamos enterrar os seus sonhos, os seus projetos, a sua vida. E aí, Deus fala para mim o seguinte. Quantas pessoas estão aqui, pode preparar que eu vou liberar. Quantas pessoas estão aqui que já ouviram um homem ditar o seguinte, olha, o prazo é amanhã. Ó, de amanhã não passa. Ó, se você não pagar, amanhã eu tomo tudo. Ó, amanhã é o último dia. Ó, o prazo, aquele boleto. Ó, a saúde, ó, a vida tem tantos dias. Ó, o prazo acabou, acabou, acabou. Sabe o que Deus mandou te dizer agora? Segura e lá vai. Quando o prazo do homem termina, o tempo de Deus começa. Porque o tempo de Deus é o tempo necessário para que o milagre aconteça. Eu não sei aonde o homem disse para você que não teria mais jeito, que chegou ao fim, mas Deus mandou dizer que Ele se apresenta na sua vida e muda a sua história hoje. Hoje, o prazo do homem pode ter acabado, mas o de Deus está começando. Eles pegaram aquele menino e começaram o funeral. Por quê? Porque o prazo do homem havia acabado, mas ninguém esperava. Jesus parado lá na frente assim, ó, olhando. Tipo assim, eu ouvi ela chorando lá dentro. Ei, querido, Deus está contemplando as suas lágrimas. E Ele manda te dizer, o prazo do homem acabou,
O dele começa hoje, agora. Ressuscita, ó terra que estava morta. E aí vem o cortejo. O cortejo vem, Otávio. E o povo chorando. E a mãe na frente com o filho. De repente Jesus vem se aproximando. E ele falou assim: o homem disse que acabou, né, Tainá? Então tá bom, ele não me conhece não. Sou Jesus, eu. A Bíblia diz que Jesus vem se aproximando. Parou na frente do cortejo e falou assim: opa, licença um pouquinho. Só um pouquinho. Mãe, por que você está chorando? Chora não, para de chorar. A Bíblia diz que ele parou os que conduziam o cortejo. Opa, parou, só um pouquinho. Mãe, chora não, calma. Estou aqui. Só que ninguém conhecia o cara. Porque ninguém espera ver Jesus em momentos difíceis. Na verdade, a situação complexa, terrível, nos incapacita de contemplarmos Jesus. Só que Jesus já estava lá. Jesus já está na sua situação. Amém. Opa, parou! Para aqui! A Bíblia diz que ele parou os que conduziam, tocou no esquife. Bota no chão. Eu vou traduzir para você. Quando Jesus aparece e toca no esquife, antes de tocar, ele paralisa. Ele parou os que conduziam. Sabe o que eu entendo? Ele paralisa a atuação do inferno para dar vitória ao seu povo. Glória a Deus, glória a Deus. Essa noite, Jesus está nesse lugar paralisando toda a ação do inferno sobre a sua vida. Aleluia. Sabe o que eu entendo? Eu viajei na história. Eu fiquei imaginando isso. Jesus falando assim: ei, parou, Satanás. Ó, você trouxe de lá até aqui. Só que hoje é 26 de junho. Daqui para lá sou eu que vou conduzir. Vai embora. Glória a Deus. Jesus aparece na história e paralisa a atuação do inferno. Mas muito além de paralisar, ele toca no caixão. Sabe o que é isso? Ele toca em áreas das nossas vidas que pareciam estar mortas. E ele manda dizer: essa noite eu toco na sua história, no seu casamento, na sua família, nas suas finanças. Não vai morrer. Mas ele fala para a mãe: não chora. Tipo assim, não duvida. Alguém no meio da multidão de novo deve ter gritado atrás assim: ô maluco, sai daí, rapaz. Você nem conhece ela, pastor Felipe. A mulher perdeu o marido tempo atrás lá, rapaz. Agora perde o homem pro filho para não chorar. A única coisa que você vai fazer é chorar, rapaz. E nós estamos aqui para chorar com ela. Você acha que a multidão vai perder a oportunidade de chorar com você? Nem que sejam lágrimas de crocodilo. Por fora da realidade. Você acha que multidão que se preza não vai querer estar pertinho de você, nem que seja chorando, e por trás assim, ó, para levar os seus sonhos, os seus projetos, seu ministério, sua família para o buraco? Só que a multidão também não esperava que Jesus se apresentasse ali. Preste atenção, haviam duas multidões ali. Uma com a mulher que estava conduzindo os sonhos, a vida, o projeto daquela mulher para o buraco. A outra com Jesus. De que lado você está? Não responda. Multidão guiada por Jesus, ela tem um propósito de ressuscitar vidas. Tem muita gente querendo ser multidão e está do lado oposto, está querendo enterrar, está torcendo para ver o negócio pro buraco. Ó, não quero filho meu desse negócio não vou avisar logo. Tem muita gente que está sendo guiada por Jesus no intuito de gerar vidas, mas do outro lado tem outra multidão que está caminhando, torcendo para que aquela ali vá para o buraco. E é capaz de chorar e tudo do seu lado. Aí você não sabe se está rindo ou chorando. Sabe por quê? Porque só quem consegue esquadrinhar aqui é o Senhor.
Ele conhece o seu coração. Vou abrir uma pausa aqui, vou lá no joio e no trigo. Sabia que o joio e o trigo são primos de primeira classe? Sabe o que difere o joio do trigo? Os frutos. Tem gente que adora esse negócio. Não, porque o joio está no meio do trigo. Porque ouve os outros falar, mas nunca estudou sobre o joio. Sabia que o joio é uma peste, uma desgraça? Algo tóxico. O que é tóxico? É aquilo que tem o poder de contaminar. Mas ele é necessário para o meio do trigo. Você é trigo. Amém. Por que você é trigo? Entenda. Quem é o pão da vida? Quem é o pão da vida, gente? Jesus. Se Jesus é o pão da vida, pão é feito de quê? Trigo. Você é uma sementinha de trigo. Amém. A diferença do joio para o trigo justamente são os frutos. E separa-se na colheita. Por quê? Porque a Bíblia fala, olha, vai ser na colheita. Por quê? A colheita, naquela época, era feita na época de ventania. Olha que interessante. O joio ia para trás, para frente, para um lado e para o outro, mas não caía não. O trigo, na primeira soprada, por causa do peso das sementes que ele conduz, ele caía. Vamos espiritualizar a coisa. Crente trigo, quando o vento do Espírito sopra ele. E o crente joio? Faz até olo. Sabe por quê? Porque ele está vazio. Ele não tem fruto. Quem tem fruto se prostra. Por quê que a colheita era feita nessa época? Porque o vento do Espírito bate. Quando o vento do Espírito sopra, quem é trigo, quem tem fruto, se prostra. Quem é joio, está vazio. Ó. Nossa, que frio. Ó. Imagina uma multidão de joio, uma multidão. Só que eles têm que viver no mesmo espaço. Às vezes, o joio está junto do trigo, sabe por quê? Eu costumo dizer, olha, nós podemos escolher o que plantar, mas teremos que colher aquilo que plantamos. Mas eu cheguei à conclusão que nem sempre nós colhemos somente aquilo que plantamos. Porque a minha Bíblia fala, me agradar, que o povo dormiu. E quando o povo dormiu, o inimigo veio e plantou. Sabe por que muitas das vezes você colhe aquilo que não planta? Porque você não vigia. Toma! Eu ia falar, não estou falando de ressurreição. Tem muita gente colhendo que não plantou porque está dormindo quando deveria estar vigiando. E aí o diabo, Gil, vem e planta fofoca, planta mentira, planta intriga, planta conversinha fiada. Só que o agricultor, o dono de tudo, ele está te vendo, meu irmão. Ele está vendo que você na frente do seu irmão uma coisa, por trás é outra. Ele está vendo que você faz uma coisa que na frente dos seus líderes lá atrás é outra. E qual é o papel do lavrador? É deixar. Porque o dono é que vai colher a safra. Eu não sou dono de nada. Finge que me engana e eu finge que acredito. Só que eu estou sabendo, o vento vai soprar. Quando soprar, querido, quem é fruto cai. Por que cai? E eu me lembrei, né? Que um tempo atrás alguém falou assim, cuidado com esse Enéas, que ele é semente podre. Gente, eu fui para casa, eu chorei. Como eu sou idiota. Eu chorei. E Deus falou assim, negão, chega de chorar, levanta. Eu falei, fala, Deus, eu sou uma sementinha podre. Eu sou, Deus. Eu ainda sou pretinho, estou podre mesmo. Eu falei assim, olha só, seu burro. Deus falou comigo, e vocês vão entender. Deus falou assim, qual é o processo da semente? Você sabe, ó? Olha só, você foi plantado. Aí você vai crescendo. Aí dá lindas flores. Só que aquilo, o propósito daquele fruto é gerar mais sementes, sim ou não? Sim. Só que para aquele fruto gerar outros frutos,
Deus falou, rapaz, para que gere vida, para que dê frutos, é necessário que você morra e apodreça. Porque só gera vida semente que morre e apodrece. Falei, sobre uma sementinha de... Eu quero dizer para você, cara, que você tem que sair daqui hoje com uma semente podre de trigo. Porque de você vai brotar tanto pão, tanto pão. Ó, vai ter até pão a metro, igual o Diácono Paulinho, o guardião Marcinho, ó, pão a metro. De você. Porém, o joio e o trigo, quem vai colher vai ser ele. Mas no meio de tudo isso, havia aqui uma multidão, que eu acredito de trigo. Aqui o joio. Porque a daqui queria enterrar, a daqui queria trazer vida. E Jesus falou assim, olha, eu vou paralisar a atuação do inferno hoje, lá em Rio das Ostras. Porque eu vou provar para aquele povo que eu sou Deus que toca em áreas que pareciam estar mortas para gerar vida. Ressuscita. Só que tem o seguinte, Jesus paralisou a atuação do inferno e falou, chega! Até aqui o diabo brincou com a sua vida, com a sua história, com o seu casamento, com o seu ministério. Mas agora eu paraliso a atuação do inferno sobre a sua vida. E aí Jesus fala assim, agora eu vou tocar. Tocou no esquife, livro. Deus está tocando em áreas da sua vida que pareciam estar mortas. Ele está tocando. Só que além de tocar, ele libera a palavra. Ei, levanta. Levanta, gente. Você é profético. E Deus fala assim, garoto, levanta. Nós vamos fazer exercício, hein? Senta. Presta atenção, porque nós estamos treinando, gente. É profético isso. Quando eu disser para você levantar, você levanta. Sabe por quê? É Deus restaurando a sua vida. Para que Deus entregue em nossas mãos a nossa vitória, nós precisamos estar de pé. Na postura, ó. Ó, Jesus paralisou, tocou e disse, ei, levanta. E sabe o que a Bíblia diz? Que Jesus foi lá e pegou o menino. Mas interessante que antes dele pegar o menino fez uma coisa. Ele fez o quê? Ele fez o quê? Mas eu acredito que ele não tenha falado assim. Oi. Sabe por quê, cara? Olha só. Eu contei a minha história pra você. Semana retrasada. Não, quarta-feira mesmo. Domingo passado? Não, no outro. Retrasado. Não tem como, Danilo. Um cara que viveu lascado, que nem nós, então encontro com Jesus, isso é normal. Eu falei isso ontem, lá em Minas Gerais. Falei, cara, vocês estão achando que eu sou doido? Eu sou normal, doido são vocês. Que tiveram encontro com Jesus, estão me sacando de bobo. Falei pra eles. Eu falei, não sei se eu vou voltar lá, pior que eu vou, mês que vem. Eu falei achando que não ia mais, né? Gente, vocês estão achando que eu tô brincando? Eu tenho cambalhota naquele lugar. Eu pulei nas quatro de Max igual o Miguel pulo. Eu queria brincar de cavalinho com alguém. Aí não tinha achado um cara lá que eu pulei no colo dele, ele rodou comigo, eu não queria nem saber. Eu falei, eu não vou voltar aqui tão cedo. Aí o pastor, eu quero ser mês que vem aqui, tá? A mãe dele, que é a pastora, até ligou. Eu falei, ih, rapaz. Falou, então não conta ela como for o culto agora, não, deixa pra contar quando eu voltar. Por quê? Porque só quem recebeu nova vida tem motivação. Então, quando aquele menino levantou, imagina ele levantando assim, aleluia, glória a Deus. E deve ter levantado, mas quando ele está acelerado. Por quê? Porque ele havia morrido. Os seus sonhos, os seus projetos estavam mortos. E ele, mais do que ninguém, sabia que era o fim. E agora ele se põe de pé. Fica imaginando ele glorificando. Fica imaginando ele louvando ao Senhor. Glória a Deus! Aleluia! E quando Jesus viu isso, Jesus segurou na mão dele. Vem cá, você é igual um Smurf hoje, hein, cara? Jesus segura na mão dele. Gostei de você, cara. Sabe por quê? Porque Jesus se alegra disso. Toda ação remete a uma reação.
Quando aquele menino levanta, ele começa a gritar, Jesus vai você, fica, gostei de você. Eu quero que você sente, de novo. Porque quando eu falar para levantar, você vai levantar gritando. Ministério, eu vou saber aqui. Porque eu ainda tenho algo profético para liberar sobre a sua vida. Não era nada disso. Mas essa noite Deus está trazendo vida aqui. Aleluia. Recapitulando. Veio o cortejo. Todo mundo achando que ia matar os seus sonhos. Ó, a sociedade lá fora. Ih, morreu. Aquela escoteira lá, já era, ó, os planos dela, o diabo, ó. Rapaz, já projetei tudo, não tem como, morreu. Aí, ó, o diabo. Ih, rapaz, quem tal de Miguel lá, rapaz? Ih, já era, nós vamos levar tudo no buraco. Vambora. Vamos levar pro buraco. Ó, isso. Ih, tá morto. Vamos levar. Aquela velhinha lá. Tá de vovó dele. Acabou. Vamos lá. Só que ninguém imagina que Jesus é perito em se manifestar nessas horas. Marcão, Jesus é um cara. E Jesus vem chegando. Ele falou assim, parou! De lá até aqui, você trouxe. Vou deixar agora comigo. E aí Jesus começa a tocar na sua vida hoje. Amém. 26 de junho de 2016. Amém. E ele começa a tocar nos seus sonhos. Ele começa a tocar nos projetos de Deus para sua vida. Aleluia. Porque ele sabe que de repente o homem já disse para você, olha, dia 27 é o prazo. E você fala assim, caramba, deu ruim. Só que Jesus fala assim, quando o prazo do homem termina, o meu começa. Aleluia. Hoje, 26 de junho de 2016, começa uma nova história na sua vida. Glória a Deus. Fael Maia, a história vai mudar, meu irmão. Aleluia. Mas, Jesus para, toca e fala assim, levanta-te. Quando você se expressa, ele se manifesta, querido. Quando você glorifica, quando você adora, ele trabalha a seu favor. Porém, segura. E aí que está o segredo da coisa. Quando o menino levantou, eu fico imaginando ele levantando e adorando. A Bíblia diz que Jesus segura o menino pela mão, Ronald, e vai até a mãe e entrega. Falei para não chorar. Faz assim. Pega daqui. Faz assim. Mostra pro seu irmão aí. Alguém aqui, Janine, só assim. Mostra para o maior número de pessoas possíveis. Ai, não posso. Fala assim, tá vendo aqui? Tá vendo aqui? É aqui, ó! Vai, é aqui, ó! Aqui, ó! Aqui, ó! É aqui que Jesus vai entregar a minha vitória! É aqui! É na palma da sua mão! É na palma da sua mão! Vai! É aqui, ó! Aqui na sua mão! Os seus sonhos, ele entregará nas suas mãos! A sua família! A sua vitória! Aqui, ó, também, deixa eu ver! Vai! Segura! Cadê Dani, escoteira? Vem cá, Dani. Você, aquele que disser que essa mulher da minha filha é doido! Sobe aqui! Deixa eu ver sua vitória! Deixa eu ver sua vitória! Aonde? Aqui também. Seu sonho, seu projeto, sua vida. Cadê a sua? Cadê a sua? Tá aqui, ó! Tá aqui, ó! Vai! Deixa eu ver! Na sua mão! Na sua mão! Siga a terra que está o amor.
você. Quando aquele menino levanta, Jesus segura na mão dele e fala assim: vem cá, eu vou entregar você na mão da sua mãe. Eu vou restituir para ela tudo aquilo que esse miserável desse Satanás achou que tinha roubado. E olha, em dobro, em dobro, em dobro, em dobro, em dobro. A sua vida, a sua vida. Mas amanhã eles vão falar assim: caramba, grande profeta se levantou na vida dele. Pode aplaudir mesmo, pode aplaudir que nós vamos merece. Receba o sopro do Espírito Santo sobre a sua vida. Mas eu não sei se em nosso meio de repente tem alguém que um dia tenha esmorecido por causa da multidão. As palavras contrárias foram tão grandes que você desanimou, que você se entristeceu. Eu quero dizer para você: existe um Deus nesse lugar que restaura sonhos. Amém, aleluia. Existe um Deus nesse lugar que restaura histórias. Amém, Cita projetos. De repente você estava distante dos caminhos do Senhor por causa de palavras, por causa de pessoas. Eu queria convidar você a vir aqui na frente, porque eu quero orar pela sua vida.